Olá, feliz dia, um dia abençoado para você que acompanha o modo Feliz de Viver na internet. Há mais de 10 anos, a Verdade Homem Filho de Deus tem sido divulgada na TV. E como presente para você que hoje em dia assiste ao programa a qualquer hora, em qualquer lugar via internet, disponibilizaremos esses 10 anos de acervo para aproximá-los cada vez mais da imagem verdadeira da vida. Que tal? Todo dia um programa do nosso acervo numa tela perto de você. Entre em contato conosco no 0800 770 2600 de telefone fixo e de celular no 0 operadora 11 5074 4180. Você também pode acessar o site www.sni.org.br e participar das nossas redes sociais. Mas não fique somente no virtual não, estamos esperando você em nossas reuniões. Que esse programa ilumine sua vida. Muito obrigada. Olá! Como se um baile de anjos começasse a acontecer bem diante dos seus olhos, o paraíso de Deus ingressa em seu lar através de mais um programa Aceite ou Noie, um modo feliz de viver. Hoje o preletor José Pereira fala sobre o encobrimento da natureza divina do homem. A partir de hoje, todos aqui, até mesmo quem está ouvindo ou vendo pela primeira vez, vai mudar a sua posição mental. E no quadro Sou Feliz, a professora Valma Camargos conta como resolveu problemas que tinha com seus alunos depois de aplicar a pedagogia da Aceite ou Noie. Na escola também, eu tenho manifestado assim grandemente a sabedoria de Deus na sala de aula. Quer que a mesma força que faz o sol nascer e os oceanos se movimentarem atue resolvendo todos os seus problemas? Então fique conosco e descubra como isso se torna uma realidade dentro da Aceite ou Noie. A vida dos descendentes é um prolongamento da vida dos antepassados. Portanto, nós somos um com nossos antepassados. Mundo espiritual e o destino do homem. É uma leitura imprescindível, pois responde questões como: o que é mundo espiritual? Por que é necessário orar pelos espíritos? Além de, no capítulo 3, abordar questões sobre contracepção, seus danos e significado espiritual, questões fundamentais relacionadas à vida cotidiana. Para adquirir o livro Mundo Espiritual e o Destino do Homem, procure uma associação local ou regional mais próxima ou ligue 0800 770 2600 de telefone fixo ou pelo celular 0 operadora 11 5074 4180 ou, se preferir, www.sni.org.br/livraria virtual. Entenda como se aplica a relação entre o mundo espiritual e o destino do homem. Adquira já o seu livro. Muito obrigada! A professora Valma Camargos tinha alguns problemas com alunos, mas depois que começou a praticar a pedagogia da Aceite ou Noie, tudo melhorou. Veja como agora no quadro Sou Feliz. Antes de conhecer a Aceite ou Noie, no início da minha carreira de professora, eu tive muita dificuldade na sala de aula, de comportamento, postura de aluno. No momento em que eu conheci a Aceite ou Noie e comecei a estudar a pedagogia da Aceite ou Noie e fazer os cursos por correspondência da educação da Aceite ou Noie, modificou totalmente a minha vida na sala de aula. Eu agora ministro aula de matemática, tenho um imenso prazer de trabalhar na sala de aula, não tenho mais dificuldade com comportamentos de alunos, não tenho mais dificuldade em relacionamento com os meus alunos e nem tão pouca dificuldade da aprendizagem. Nós somos, na sala de aula, somos amigos, na escola também, e tenho manifestado assim grandemente a sabedoria de Deus na sala de aula. Também, depois que eu fiz o curso por correspondência, senti aquele prazer muito grande de ministrar a aula de matemática, porque meus alunos tinham muita dificuldade de compreender a matéria. Hoje eles trabalham com prazer. Eu tenho meus alunos, ao longo dos meus anos na sala de aula, eu tenho alunos que eu só trabalho com escola de periferia,
mas eu tenho um prazer muito grande de ver meus alunos hoje em grandes empregos, comissários de voo, professoras de dança, meus alunos hoje trabalhando assim nas empresas, e sendo que eram alunos com dificuldade de aprendizagem. Eu agradeço imensamente essa pedagogia da Seitonue, ministrada, que foi cedido para nós através do professor Masaharu Taniguchi. Muito obrigada. Para que chorar se a luz de um simples sorriso ilumina caminhos? Por que se lamentar se uma palavra positiva com certo destino, não é? Para que o Filho de Deus que existe em você se manifeste plenamente, vamos estudar agora o encobrimento da natureza divina do homem, na palestra do preletor José Pereira Cardoso. Olá, tudo bem? Dia maravilhoso, não? Que maravilha de dia. Tanto hoje, como ontem à noite também, eu estava observando a beleza que nós temos, tanto da noite como da manhã. E vi também um sol lindo, maravilhoso, e comecei a perceber que emoção poder enxergar, poder sentir o calor, mas ao mesmo tempo eu pensei, tem muitas pessoas que não percebem isso. Estão tão preocupadas com os problemas que não percebem o quanta coisa linda que está ao seu redor. Aí eu falei, eu não posso realmente ficar parado, quieto, enxergando essa beleza e não fazer nada. Eu preciso fazer algo. Dentro de todo ser humano tem a compreensão dessa beleza, só que ela fica encoberta e acaba não percebendo. Esse é o assunto que nós vamos estudar hoje, o encobrimento da natureza divina. Nós vamos utilizar este livro maravilhoso, que é o livro A Humanidade é Isenta do Pecado. Muitas pessoas ainda não conhecem o significado desse A Humanidade é Isenta do Pecado e se assustam. Em casa também, as pessoas que estão conhecendo o Seitonue podem ficar assustadas, mas como a humanidade é isenta do pecado? Se nós já ouvimos falar que o homem é pecador, que o homem já nasceu do pecado e que tudo que a gente faz é pecado, fica meio confuso falar que a humanidade é isenta do pecado. Mas é isso que nós vamos estudar hoje, exatamente nesse livro que o professor Kamino Kusumoto fez uma compilação maravilhosa da obra A Verdade da Vida e colocou tudo concentrado num livro só, todos os pontos da coleção A Verdade da Vida, onde diz o homem é isento do pecado. Para começar, vamos entender o tema desse estudo de hoje, o encobrimento da natureza divina do homem. Por que encobrimento? Porque o homem, o ser humano, ele nasceu perfeito, maravilhoso. Nós não sabemos que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança? Não é assim que ouvimos sempre? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas eu ficava encucado e pensava, mas como eu posso ser a imagem e semelhança de Deus se eu sou uma pessoa que falha, que erra, que sente raiva, que sente medo? Como eu posso ser a imagem e semelhança de Deus? Será que Deus falha? Será que Deus é fraco? Será que Deus tem medo? Se eu sou a imagem e semelhança de Deus, então tem alguma coisa errada aí. Mas, felizmente, o professor Masaharu Taniguchi nos deu um estudo maravilhoso. E exemplifica esse estudo da maneira como eu vou fazer agora para vocês. Tanto aqui, vocês estão vendo em minhas mãos, daqui a pouco o pessoal em casa também vai ver. O que vocês estão vendo nas minhas mãos aqui agora? Um copo com água. Será que é água mesmo? É água sim, viu? Aqui, vocês têm certeza que estão vendo um copo com água? Preste atenção. Dá para ver a água chacoalhando aqui, não dá? A água está dentro desse copo com certeza? Absoluta? Pois é. Agora eu vou mostrar para vocês o seguinte. O que é que está acontecendo? Você agora está vendo o copo com água? Mas o copo está aqui. Tem certeza? Absoluta? Mas por que eu não estou vendo o copo e ele está aqui? Porque ele está encoberto. Exatamente isso que ocorre com a nossa natureza divina. A nossa natureza divina é perfeita como essa água cristalina. Porém, com a nossa mente humana,
encobrimos a nossa natureza divina e achamos que somos pecadores, que somos falhos, que temos medo. Este encobrimento pode parecer uma toalha linda e bordada, pode parecer uma toalha suja e borrada, mas que é esse encobrimento? É a nossa mente humana. Esse é um exemplo maravilhoso para começarmos a ter certeza que eu tenho natureza divina. Quando eu percebi, através desse exemplo, eu falei, Pereira, realmente, mesmo que a casca esteja encoberta, mesmo que você tenha feito coisas no passado que não foram tão agradáveis ou que você não gostaria de mudar, mesmo assim aquilo é só um encobrimento. O que você precisa fazer, Pereira, eu falando para mim, é descobrir, aparecer o Pereira verdadeiro, ou cada um de nós verdadeiro que existe dentro de nós. Aí, depois que você enxergou, o que fazer? Absorver, sentir. Tem gente que vive morrendo de sede com um copo de água encoberto. Tem gente que passa fome com dinheiro na carteira. Uma vez eu estava viajando e na minha carteira não tinha dinheiro, porque eu ia chegar em casa logo e o que eu precisava, comprei, paguei algumas contas, estava na carteira sem dinheiro. Aí deu uma fome danada. Falei, eu tenho que parar e comer. Mas como eu vou parar e comer se eu não tenho dinheiro? Eu vou ter que esperar chegar até em casa. Em casa tem dinheiro, no banco tem dinheiro, mas eu não estava com cartão. Mas o que eu vou fazer então? Vou ficar com fome. E passei uma tarde inteira, das 3 horas da tarde até umas 6:30, até chegar em casa. Quando eu cheguei em casa, eu falei, agora eu vou comer. Mas aí minha esposa comentou comigo, falou, Pereira, você olhou direito na sua carteira, você não tinha dinheiro nenhum. Eu falei, eu olhei, peguei a carteira e abri. E não é que tinha uma nota de R$50 guardada num cantinho? Aí eu fiquei, caramba, passei fome a tarde inteira com dinheiro na carteira. Mas por que isso acontece? Porque eu esqueço de olhar a natureza divina. Porque eu esqueci de conferir a carteira. Então, quando eu acho que eu sou limitado, que eu não tenho condições de pagar aquela dívida, de melhorar a situação financeira, o que eu estou fazendo é esquecendo a minha natureza divina. É isso que nós vamos estudar hoje. E com certeza, a partir de hoje, todos aqui, até mesmo quem está ouvindo ou vendo pela primeira vez, vai mudar a sua posição mental. Até os veteranos, viu? Porque tem pessoas que se dizem religiosas durante muitos anos, Seichonoye e qualquer outro segmento religioso. Mas depois de alguns anos cai a ficha. Agora não é mais ficha, é cartão, né? Logo, logo nem cartão vai ser mais. Aí cai a ficha e percebe, mas por que eu estou sofrendo? Mesmo sendo uma pessoa que persegue a palavra de Deus, que está sempre atrás. Mas está apenas na casca. Isso nós vamos ver nesse estudo também. O estudo começa na página 151 deste livro maravilhoso, chamado A Humanidade Isenta do Pecado. E já diz assim de cara, o homem verdadeiro, um filho de Deus. O homem verdadeiro, criado por Deus, a imagem e semelhança do Pai, traz em si a vida de Deus. Ele simboliza a perfeição de Deus, sente alegria em viver como extensão do próprio Deus e só se sente feliz quando ama a Deus e a seus semelhantes. E olha que interessante, seus semelhantes que também são filhos de Deus. Porque durante um tempo eu também pensava, assim como muita gente, que só eu era filho de Deus. Quando alguém ganhava alguma coisa, a gente grita, eu também quero, eu também sou filho de Deus. Mas eu achava que era só eu, porque o outro não era. Então, quando você acha que o outro não é filho de Deus, você sente mágoa, rancor, tristeza, porque o outro te magoou. Mas quando você descobre que o outro também é filho de Deus, se você é filho de Deus e eu sou filho de Deus, isso quer dizer que nós dois somos filhos de Deus. Se você estudar um pouquinho mais, vai perceber que eu e você somos um só. Na verdade, não tem diferença. Quando eu descubro que eu e o outro somos um só, a vida muda. O casamento se transforma. Eu tenho o privilégio de ter comemorado agora, em janeiro, 29 anos de casado. Novinho, mas com uma família maravilhosa, 29 anos, com a mesma esposa, tá? Não mudou não, viu? Nesses 29 anos de casado, durante muitos anos nós brigamos muito. Apanhamos muito por causa dessa relação. Até eu entender isso, que eu e o outro somos um. Ora, se eu e o outro, eu e minha esposa somos um, por que eu vou brigar com ela? Por que eu vou sentir tristeza dela ter brigado comigo? Não tem porquê. Eu e ela somos um.
Se eu brigar com ela, eu estou brigando comigo. Percebe? Então eu comecei a sentir uma fusão maravilhosa com a minha esposa, com os meus filhos, com os funcionários, com os meus superiores, e a vida começou a se transformar. Aí todo mundo fala, nossa, Pereira, como a tua vida mudou? Fala, a minha vida verdadeira não mudou nada. Eu é que tirei o encobrimento, eu tirei a máscara que estava nos meus olhos. Agora eu consigo enxergar melhor. Se o óculos está embaçado, quem usa óculos, se o óculos está embaçado, não é ruim? Agora, quando você desembaça o óculos, tudo fica perfeito. Esse é o sentimento. Eu só vou sentir a vida de Deus quando conseguir sentir também a vida de Deus em você. Assim eu ficarei feliz. Mas aí vem uma pergunta interessante. Por que, então, os seres humanos, que são filhos de Deus, maravilhosos, os seres humanos que habitam este mundo fenomênico não desfrutam da mesma vida perfeita do paraíso, da imagem verdadeira, e que estão sempre em conflito uns com os outros? É uma pergunta interessante, não é? Se eu sou filho de Deus, todos somos filhos de Deus, as pessoas que estão ao meu redor são filhos de Deus, então por que eu não faço aparecer o mundo de Deus aqui neste mundo terreno? É uma pergunta interessante. E o professor Masaharu Taniguchi cita alguns exemplos para poder explicar isso. Ele diz o seguinte: na Sutra do Lótus consta, o paraíso permanece indestrutível, mas a humanidade parece ser consumida pelo fogo e este mundo se afigura cheio de tristezas, medo e sofrimento. Então ele afirma, o paraíso é perfeito, não muda. Este mundo fenomênico, que é transitório, este sim está em conflito, mas o paraíso não. Gênesis também, na Bíblia, cita a mesma coisa, com outras palavras. Diz no capítulo 1 de Gênesis, está descrita a imagem verdadeira deste mundo, conforme foi criado por Deus. De que maneira? No primeiro capítulo diz que foram criados as frutas, vegetais, e abundam nos campos e nas florestas. E o homem, criado à imagem de Deus, ali vive repleto de felicidade. Aquele mundo que é descrito é o mundo da imagem verdadeira, aonde tudo é perfeito. Nessa hora, não tinha doença sido inventada, não havia infelicidade. Lá no Jardim do Éden, não tinha ninguém com conta bancária negativa, não tinha ninguém com problema de úlcera, não tinha ninguém com calo, unha encravada, porque tudo era perfeito. Não passava-se pela mente daqueles seres que estavam no Jardim do Éden que poderia existir tal coisa, doença, infelicidade, tristeza. Por quê? Deus não criou isso. O paraíso continua perfeito, não muda em nada, assim como está na Sutra do Lótus. Porém, no segundo capítulo de Gênesis, afirma-se que, quando a terra foi criada, não havia nenhuma planta, nem havia homem para lavrar o solo, e que o homem foi criado do pó da terra, sendo posteriormente enganado pela astúcia da serpente. Aqui nós olhamos uma metáfora chamada serpente, analisando como se fossem os 5 sentidos, o desejo material, a ganância, a astúcia da serpente, é simbolizada desta maneira. Esse foi expulso do Jardim do Éden quando tomou essa consciência material, fenomênica, e condenado a obter sustento com o próprio trabalho, até que volte a ser o pó da terra que foi criado. Isto é o que significa a queda do homem do estado perfeito da imagem verdadeira para o estado imperfeito do mundo fenomênico. Então ali estava marcado, a partir de agora, você vai ser expulso do Jardim do Éden, ou seja, do mundo da imagem verdadeira, e vai viver apenas no mundo fenomênico. Vai ter que trabalhar, suar, a mulher vai ter filhos e vai sentir dor. Isso tudo foi determinado, podem ter certeza, não foi por Deus. Isso foi determinado pela mente do ser humano. A mente do ser humano é que cria estas coisas ao seu redor e fala, eu sou pecador, eu fiz algo errado, então eu mereço sofrer. Ora, será que eu mereço sofrer? Quem tem filhos pequenos, tanto aqui no público como lá em casa, vai refletir e vai sentir. Você que tem filho pequeno, você sabe o que é. Quando o teu filho faz uma bagunça e apronta, você pode até dar uma bronquinha nele, falar não faça assim. Mas por dentro você não está sabendo e tendo a certeza que ele está aprendendo, que na essência ele é perfeito. Aí você fala, é lógico que ele é perfeito, ele é meu filho. Olha lá, a cara do pai, né?
é a cara da mãe. Aí fica aquele, é a cara do pai, é a cara da mãe. Deus é a mesma coisa. Mesmo que o seu filho erra fenomenicamente, ele tem a certeza que ele é perfeito. E com certeza Deus também está falando lá, é a cara do pai. Ora, se eu sou a cara do meu pai, que é Deus, eu sou lindo e maravilhoso, eu sou perfeito. O que eu preciso é voltar a minha mente a Deus. É isso que nós fazemos com os filhos, não é? Se os filhos fazem algo errado e desviam do caminho, nós, como pais, tios, orientadores, fazemos o seguinte, trazemos a mente dele de volta. Esta é a hora em que o filho retorna à casa do pai. E as religiões servem para isso. A palavra religião se diz religare, para nós ligarmos novamente a Deus. Então é assim que o professor fala. Olha que frase interessante que ele diz assim. Uma vez que a gente imaginou que foi desligado do Jardim do Éden, né? Então pergunta-se, por que ocorreu essa queda? Por que então que o homem deixou o mundo dos 5 sentidos? Na verdade, o homem verdadeiro, da imagem verdadeira, jamais sofreu tal queda. O homem nunca deixou de ser filho de Deus, sempre foi filho de Deus. Ele apenas estava encobrindo a sua imagem verdadeira. Esta é a primeira ilusão, o primeiro encobrimento da verdade. O que nós precisamos fazer é então tirar este encobrimento e acreditar, a doença não existe, o pecado não existe, a infelicidade não existe, o meu casamento é maravilhoso, a minha conta bancária é maravilhosa. Quando você enxerga na essência isso, aos poucos você vai tirando esse encobrimento. Aí sabe o que acontece na prática? Você começa a ter ideias maravilhosas. Por que você não perdoa aquela pessoa? Por que você não procura o gerente do banco para conversar? Por que você não dá o perdão? Essas ideias vêm porque você tirou o encobrimento e agora sim você consegue enxergar a perfeição que está dentro de você e dentro do outro. Isso é na prática. Nós falamos bastante na teoria, o livro é maravilhoso, mas como pôr isso em prática? Ter coragem de pedir perdão, ter coragem de assumir, eu sou filho de Deus. Sou perfeito, maravilhoso. Não guardo mágoas, rancores de forma alguma. Então vamos acreditar que o mundo da imagem verdadeira existe, é aqui e agora. Não é depois que eu morrer e for lá para o céu. Não, é aqui e agora. Eu só preciso reconhecer isso e pôr em prática. Eu posso mudar quando eu quiser. O professor Masaharu Taniguchi deixa bem claro. Quando nós quisermos, você muda e volta para o mundo da imagem verdadeira. Aí você vai ver pessoas maravilhosas, começam a sorrir mais, você vai começar a perceber o sol lindo e maravilhoso. Você que está participando da Seiichi Onoye, você que vem, que está ouvindo o domingo da Seiichi Onoye também, vai começar a perceber algo. Lá na sua casa, na sua rua, as pessoas vão começar a pensar o seguinte, mas aquele homem começou a sorrir mais, aquela mulher começou a sorrir mais. Por quê? Porque você abriu os olhos e começou a perceber que a vida mudou. Aí não se surpreenda se você chegar em casa e seu marido ou sua esposa falar, querido, plantaram uma árvore nova na nossa rua, está toda florida. Aí você vai falar, ô bobão, está 30 anos aquela rua na calçada. Por que não percebia? Porque estava com a mente encoberta. Mas a partir de agora, a nossa mente foi descoberta. No finalzinho desse capítulo, leiam. Fala sobre o renascimento. Nicodemos perguntou para Jesus, falou que ele era maravilhoso, como é que ele fazia tantas obras e tal. Mas aí Jesus disse para ele, você precisa renascer, é preciso nascer de novo. Então ele falou, mas como eu vou nascer novamente, voltar ao ventre da minha mãe? Mas Jesus afirmou, está escrito neste capítulo, quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Então eu proponho para vocês, todos, aqui, em casa, vamos nascer hoje novamente? Hoje é o dia do renascimento. A partir de agora, eu volto a ser aquilo que sempre fui, Filho de Deus, perfeito e maravilhoso. E depois é só correr para o abraço. Que Deus abençoe a cada um de vocês e ilumine os seus lares. Muito obrigado. Desperte a natureza divina existente dentro de você e renove a fé em viver uma vida alegre e saudável com a coleção A Verdade, composta por 10 volumes, além de um volume suplementar.
A coleção A Verdade traz o ensinamento básico da Seichonoye de forma didática e de fácil entendimento, com volumes que introduzem a teoria e a prática, como por exemplo a meditação Shinsokan. Adquira a coleção A Verdade ligando para 0800 770 2600 ou para 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular. Acesse www.sni.org.br/livraria virtual. Consulte as condições de parcelamento e como obter uma linda caixa exclusiva. Tenha sempre em mãos explicações sobre vida cotidiana, despertar espiritual, relação entre ciência e religião, além de um volume dedicado inteiramente às mulheres e outro aos jovens. Adquira a coleção A Verdade e receba em sua casa mensagens que lhe trarão vitalidade e paz espiritual. Desenvolva sua capacidade infinita com a coleção A Verdade. Depois de aprendermos verdades tão simples e ao mesmo tempo tão importantes, vamos ao nosso momento de reflexão. A confiança somente pode ser conquistada por quem tem verdadeiro valor. Muito obrigado. Dinamize sua capacidade. Pondo leveza nos movimentos, clareza nos pensamentos e esperança nos olhos. Fica por aqui mais um programa Seichonoye, um modo feliz de viver. Não é qualquer silêncio esse que faremos agora, nem serão meras palavras as que mentalizaremos. É o próprio fogo do céu que promoverá a iluminação de nossas vidas através do nosso momento de oração do programa de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. Oração ao magoarmos alguém. Não devemos tentar resolver precipitadamente uma questão quando estamos com raiva, pois nestas ocasiões somos facilmente levados a proferir palavras agressivas e acabamos criando desentendimentos e desarmonia. E também não devemos escrever a alguém quando estamos zangados com ele, pois acabamos escrevendo palavras que o magoam ou ofendem profundamente. Se você, no momento de exaltação, magoou ou ofendeu alguém, de nada adianta ficar remoendo o seu arrependimento. Isso não vai anular as palavras ásperas e ofensivas que você proferiu ou escreveu. O que você deve fazer nessa ocasião é lembrar-se de primeiro confiar a Deus a solução do problema e mentalizar o seguinte: no momento de exaltação, magoei fulano e estou muito arrependido. Mas sei que Deus, com sua infinita bondade, perdoa-me e irá orientar-me para que eu não volte a cometer o mesmo erro. Sou profundamente grato a Deus por seu grande amor e sua imensa generosidade. Tenho certeza de que a harmonia voltará a reinar entre mim e fulano, pois estamos ligados através do amor de Deus. Na verdade, estimo fulano e ele me estima. Muito obrigado.